Energia e Ética, de Gonçalo M. Tavares. Sei isto. A minha energia está canalizada para a palavra fazer. Gosto da ideia de construção e o que dela existe nos movimentos normais. Agrada-me a palavra engenharia e o que ela representa. Não saias de um sítio sem deixar algo atrás de ti. Dirijo-me apenas às coisas que me excitam positivamente e me levam a fazer outras coisas. Dirijo-me às pessoas que gosto, nunca às que não gosto. Sempre pareceu insensato que minha vida se pare, nem que por um momento de admirar. Há sempre atos e coisas que nos ajudam neste cálculo infernal da distância entre o dia de hoje e a nossa morte. E qualquer pessoa dar um passo que seja em direção ao que não aprecia para insultar ou derrubar, parece-me brutal perda de tempo, uma falha grave no órgão de admirar o mundo. Deves combater uma ou duas vezes na vida. Se combateres 200 vezes é porque os combates são fracos. Não sei, pois, como viver. O que li e vi serve-me apenas para ser mais lúcido, não para ser melhor pessoa. Adquiri esta regra, ou nasci com ela, e é talvez uma moral. Mover-me apenas em direção ao que gosto. Se o prédio alto, escuro, feio me impede de ver o sol, não fico a insultá-lo, não moverei um dedo para o deitar abaixo. Contorno sim os edifícios necessários até chegar ao espaço de onde possa receber aquilo que quero. Se chegar lá de noite, montarei acampamento. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu acabei de ler o poema Energia e Ética, de Gonçalo M. Tavares, que foi publicado pela primeira vez em 2004, no livro 1, uma edição da Relógio d'Água, e que está nesta antologia, os 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos, uma organização do José Mário Silva, que é o nosso convidado de hoje. Bom, e hoje vamos falar sobre poesia, em particular da melhor poesia portuguesa do último século. Bom, eu vou aqui em primeiro lugar apresentar o José Mário, para aqueles que não o conhecem também. O José Mário Silva nasceu em Paris em 1962 e mora em Lisboa. Licenciou-se em Biologia, mas acabou por enverdar pelo jornalismo em 1993, altura em que começou a trabalhar para o Diário de Notícias. É autor de 3 livros, 2 de poesia, Nuvens e Labirintos é um dele, com o qual ganhou o Prémio Literário Cidade de Almada, e Luz Indecisa, e ainda um livro de contos, O Efeito Borboleta. É atualmente crítico literário, coordenador da secção do Jornal Expresso. Faz com Inês Bernardo o podcast Biblioteca de Bolso. José Mário, bem-vindo. Muito obrigada por estar hoje no Livraria Arquivo. Obrigado, eu. Quero desde já, em primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade de voltar a esta livraria. Eu já estive aqui há 17 anos, de certeza, em fazer a apresentação de um livro do José Luís Peixoto. Sei que já passei cá depois, mas guardava uma boa memória, mas agora reencontrei a atmosfera, mas não me lembrava de ser tão bonita. E de facto, agora tenho acompanhado o vosso trabalho também pelo Facebook e dou-vos os parabéns pela dinâmica cultural que têm mantido. Queria também dizer que era para estar presente a Helena Alves Pereira, da editora Penguin Random House, da Companhia das Letras, mas teve um problema no carro. Felizmente em Lisboa, não foi a mesma viagem, portanto não pode estar presente, mas em nome dela agradeço, e em nome da editora, a oportunidade de estarmos aqui a falar deste livro de poesia e a ler poesia também. Sim. Obrigado. Obrigada a nós, José Mário. Bom, eu gostava de começar esta nossa conversa, espero que seja verdadeiramente uma conversa, portanto estão todos convidados a colocar as vossas perguntas ao José Mário. Eu gostava de começar por te perguntar, não é? Pode ser assim? Deve. Ok. Obrigada. Como é que surgiu a ideia de fazer esta antologia e que tarefa, não é? Escolher os 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos? O projeto começou por uma proposta que me foi feita pela Clara Capitão, que é a editora da Companhia das Letras em Portugal, inspirada por uma ideia semelhante, um projeto semelhante que foi feito no Brasil, com os 100 melhores poemas brasileiros do último século, e ela pensou,
era interessante fazer a mesma coisa em Portugal. E pensei em ti e desafio-te a fazer isso. E a minha primeira reação foi de alguma perplexidade e de algum receio, porque já calculava que o título ia causar a polémica que tem causado. Sendo que o título não foi escolhido por mim, eu percebo a intenção do título, que é claramente chegar a um público mais vasto do que o público tradicional de poesia, que em Portugal andará por à volta de 200 leitores, 300, que são os que compram as edições de poesia. E a ideia desde o princípio foi tentar chegar a mais pessoas, e sobretudo a pessoas que não têm o hábito de ler poesia. E daí um título mais chamativo. E eu, ao princípio, tive problemas com o título, como é evidente, e aliás explico na introdução, logo de início, porque é impossível definir os 100 melhores poemas portugueses, ou finlandeses, ou noruegueses, o que seja. Como é que se define o que é melhor em poesia? É muito complicado, se não é impossível. Mas foi justamente essa impossibilidade que me levou a tolerar o título, digamos assim, ou a aceitar o título. Porquê? Porque eu acho que a única forma de ler este título é em modo irónico. Se o levarmos à letra, é um disparate, porque é uma impossibilidade. Agora, os 100 melhores poemas portugueses, e é o que eu explico na introdução, a única coisa que se pode fazer é os que eu acho que são os 100 melhores poemas. E mesmo isso é complicado, porque se calhar hoje já não seriam exatamente estes 100. E aliás, eu escolhi uma epígrafe do Álvaro de Campos, mas como sempre nas polémicas, sobretudo as que explodem no Facebook, as pessoas são muito apressadas. Portanto, leram a capa, muitas até leram só estes 30 e tal nomes que estão na capa e presumiram logo que os que não estão na capa não estão. E são 100 poetas, não dava para pôr os nomes na capa. Há muitos outros para além destes. Mas as pessoas apressaram-se logo, falta este, falta aquele. Portanto, esses, a maior parte deles até foram selecionados. Não leram porque a epígrafe é muito curtinha, é o excerto, é a parte final de um poema do Álvaro de Campos que diz: o que é o gênio afinal? Ou como é que se distingue o gênio e os bons poemas dos bons poetas? Sei lá se realmente se distingue. O melhor é dormir. Fecha a antologia mais cansado do que o mundo. De certa maneira, eu também, quer na epígrafe, quer na introdução, quase que, de certa maneira, desarmadilho o título, porque, de facto, não tenho a pretensão de escolher os 100 melhores poemas, nem tenho a pretensão de fazer, ou não tive a pretensão de fazer uma antologia nem académica, nem canónica. Ou seja, se efetivamente tentássemos escolher os 100 melhores poemas portugueses, provavelmente o mais lógico seria pedir a um comitê de sábios, centenas de sábios, que tivessem o tempo para ler os milhões, porque eu acho que serão milhões de poemas que foram escritos por poetas portugueses no último século. E só então aí fazer a escolha muito. Mas será que era mais rigorosa do que a escolha de uma pessoa? Eu acho que não. Assim não seria consensual. Nunca seria consensual. São sempre questionáveis, certo? Sim. E, portanto, quando eu optei, em primeiro lugar, por não fazer uma escolha canónica nem académica, e ao não ser académica, eu não quis entrar na questão dos movimentos artísticos, das correntes estéticas, do surrealismo, do neorrealismo, etc. Há outras antologias que cumprem essa função, que são com notas de rodapé, tudo explicadinho. O que eu pretendi fazer, foi o que eu propus à editora e eles deram como carta branca, foi fazer uma coisa diferente. Em primeiro lugar, uma escolha de 100 poetas. Foi uma escolha que foi, durante o processo, demorou meses, muitos meses de trabalho. Foi também flutuante, foi mudando. Houve autores que entraram e saíram, mas tinha à volta de 100, depois tinha mais uns 50 ou 60, até porque também aconteceu alguns casos de recusas, ou seja, houve poetas que foram selecionados e que estão no seu direito, não é? De não querer, e alguns até posso dizer quais são, mas seria de esperar, como o Joaquim Manuel Magalhães, o João Miguel Fernandes Jorge, ou mesmo António Franco Alexandre, e que simplesmente não quiseram, pronto, estão no seu direito, e obviamente ao saírem esses entraram outros. Mas o que eu quis fazer foi, primeiro, uma escolha muito pessoal,
ao ser uma escolha muito pessoal, eu quis que, se são 100 poemas, vamos tentar que seja o maior número de poetas. E então, para também não haver a questão de porque é que estão 4 da Sofia e 8 do Vitorino Nemésio, ou porque é que estão 5 do Herberto Helder e 2 do Jorge de Sena, decidi que cada poeta só teria um poema. Ou seja, permitiria escolher 100 poetas. Obviamente que há aqui poetas de dimensão muito diferente. Não posso comparar o Jorge de Sena ou a Sofia de Mabreira com alguns poetas de 30 e poucos anos que eu também escolhi, fiz questão de escolher, que ainda só têm 1 ou 2 livros e que ainda provaram pouco e não sabemos se vão ser futuramente parte do cânon ou não, mas que são apostas minhas, pessoais. E eu quis fazer um equilíbrio entre nomes mais ou menos óbvios e inevitáveis, que teriam de estar numa escolha destas, e uns 20 ou 30% de nomes que são escolhas claramente minhas, discutíveis, como todas, mas de nomes de autores contemporâneos, de autores jovens, que eu acho que têm muito valor, que nunca foram antologiados, que não estão e que provavelmente o grande público não conhece, e às vezes mesmo os tais 200 ou 300 que compram livros de poesia também não conhecem, e de certa maneira, puxando as pessoas com este título vistoso e com os nomes mais canónicos, tentar levar as pessoas também a esses novos autores. Muito bem. Aliás, tu mencionas o que acabaste de dizer, está aqui também no início, nestes breves notas em jeito de introdução, quando tentas responder à pergunta que tu próprio colocas, a que leitores se destina esta antologia. Bom, respondes logo muito claramente, idealmente, a todos os leitores, e o facto de juntares Sofia de Melbrenner, Teixeira de Pascoais ao Miguel Manso, não é? Por exemplo, será uma boa forma de dar a conhecer esta nova poesia a todos o Gonçalo, que está a meio caminho, já é consagrado, mas ainda é muito novo e felizmente ainda vai poder escrever muita coisa, não é? Exatamente. Agora, depois a dificuldade maior foi, obviamente, que eu não li todos os poemas escritos por autores portugueses dos últimos 100 anos, seria impossível, mas li muitos milhares. Reli obras inteiras de autores consagrados e fui descobrir livros que não conhecia, mesmo de alguns autores de que só tinha lido um livro ou outro. E depois esse trabalho é que foi mais duro, porque em alguns casos eu sabia perfeitamente qual era o poema de um determinado poeta que eu escolheria. Não havia grande dúvida. Noutros, em universos poéticos como o do Herberto Helder, por exemplo, ou mesmo da Sofia, são dezenas de poemas possíveis, qual escolher? E então aí, geralmente havia uns 4 ou 5 que poderiam entrar de cada poeta. E aí começou a funcionar um segundo momento da antologia, que foi, eu a dada altura pensei, bom, posso fazer uma coisa mais tradicional, que é escolher 100 poetas, 100 poemas e ordená-los alfabeticamente, ou por ordem de nascimento, ordem cronológica. Pronto. Mas achei que seria uma coisa muito seca, muito quase funcionária. E então tive uma outra ideia, que foi, eu gostava que este livro, para além de uma antologia, funcionasse como um livro de poemas. Ou seja, que um leitor, ignorando o facto de ser uma antologia, pegasse nele e o lesse de uma ponta à outra, como se fosse não uma recolha de 100 vozes diferentes, mas um livro que imaginariamente fosse escrito por um poeta ideal, que era o somatório destes 100. Pronto. É uma ideia um bocadinho arriscada, não sei se resultou, mas espero que pelo menos esteja lá próximo, ou seja, e por isso dividi os poemas, ou a antologia, em 4 partes, que são 4 partes autónomas, que têm um fio condutor geral, mas cada uma tem uma espécie de, não direi temática, mas de atmosfera, e depois fui, como se fossem 4 caixas, fui colocando os poemas em função destes 4 temas, que são os retratos, os recatos e atos, e depois comecei a procurar, e às tantas já nem era procurar, era eles próprios que criavam laços entre eles. Isso foi o momento de calhar mais criativo da minha parte. Eu não escrevi nenhum destes poemas, eu limitei-me a reuni-los.
Mas esse trabalho teve qualquer coisa de criativo e eu até o comparo um bocadinho com o trabalho do curador de uma exposição. Numa exposição temos obras de arte e a forma como elas são expostas. Este quadro está ao pé daquela, em frente àquela escultura, determina a forma como nós caminhamos pela exposição e o nosso olhar. E, portanto, a forma de encontrar vasos comunicantes entre as obras é o trabalho do curador. E aí há um conceito, que é a exposição. E, de certa maneira, o que eu quis foi fazer uma espécie de exposição de poemas, procurando os vínculos, os laços, os nexos, os diálogos subterrâneos entre os poemas. Às vezes, numa determinada parte, pode ser uma palavra-chave, por exemplo, há 4 ou 5 poemas seguidos que falam da casa, da ideia de casa. Outras vezes são coisas muito mais subtis, que se calhar a maior parte das pessoas não vai reparar, mas pode haver um leitor que repare, e eu já fico contente. Por exemplo, a dada altura há um poema do Daniel Faria que fala da Magnólia. E curiosamente, passados 2 ou 3 poemas, ele refere-se à Luísa Neto Jorge, que também tem um poema sobre a Magnólia. Eu, a seguir a esse poema da Magnólia do Daniel Faria, coloquei um poema da Luísa Neto Jorge que não fala de Magnólia, é um outro, mas há como que a Magnólia transita de um para o outro, porque a Magnólia está dentro da esfera de imagens da Luísa Neto Jorge. Portanto, um leitor da Luísa Neto Jorge reconhece esse vínculo, mesmo não sendo explícito. E eu, de certa maneira, fiz isso para que o leitor que já conhece melhor a poesia portuguesa também encontre aqui um desafio, não seja apenas, confirmar que poetas foram escolhidos e quais é que não foram, mas criar esse discurso subterrâneo que também dê ao leitor já experiente de poesia prazer. E ao mesmo tempo, para o que não conhece nada, ser uma descoberta. Ele descobrir este poema da Luísa Neto Jorge, ou este do Daniel Faria, e pensar, isto é um poeta extraordinário, eu nunca li nada, e leu só este poema, e a partir deste poema vai procurar os livros todos do Daniel Faria. Se houver pelo menos 2 ou 3 poetas que cada leitor sente que deve descobrir, acho que a antologia já cumpriu o seu propósito. Um poema de poeta com uma exceção, Fernando Pessoa. Pois. O Fernando Pessoa fez-nos esta malandrice genial de ser vários, aliás não foi só 4, foi muito mais, mas os 4 mais representativos, obviamente aparece o Fernando Pessoa autónomo e depois o Alberto Queiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis, porque são de facto linguagens poéticas completamente diferentes, são poetas diferentes que coexistiram na mesma pessoa, no mesmo pessoa. E portanto, e porque é também, acho que sem dúvida, acho que isto é mais ou menos, não é polémico dizer isto, que é o grande gênero da poesia portuguesa do século XX e dos últimos 100 anos. Obviamente que ele tem 4, ele tem 4 poemas, sendo que não é ele mais 3. Bom, podemos ouvir mais um poema, não sei se parece bem. Queres ler? Eu se calhar vou ler só para reforçar esta ideia que eu defendi aqui de haver ligações entre os poemas. Vou ler 2 poemas que aparecem seguidos na antologia. Mas depois a seguir a ideia é estabelecer aqui diálogo, conversa, podem fazer perguntas, tentar perceber melhor qual é que foi o processo de criação da antologia. Podem criticar, desde que não tirem pedras, tudo bem, que também cá estarei para me defender. Logo no início da segunda parte, eu começo. Isto é outra questão, que é, em alguns casos, há poemas que são muito imediatamente associados a determinados poetas, como por exemplo no caso do Jorge de Sena, há vários, mas há aquele da luz luxuriante, na noite escura, e eu quase sempre tentei escolher, no caso dos poetas mais conhecidos, não escolher o poema mais óbvio, embora, por exemplo, no caso de Mário Cesarini, eu escolhi o You Are Welcome to Elsinore, que é um dos poemas mais conhecidos, porque de facto tem uma ligação até quase sentimental com esse poema, muito forte, mas noutros casos tentei fugir ao óbvio. E no caso do Jorge de Sena escolhi um poema, não é dos mais conhecidos, mas que eu acho que é um poema
magnífico sobre um episódio da mitologia grega, o rapto de Ganímedes, e coloquei-o em diálogo com o do Eugênio de Andrade, que também não é dos mais conhecidos, mas é sobre uma figueira. Eu próprio tenho, num dos meus livros, um poema sobre uma figueira, portanto, e gosto muito da temática vegetal e dos poemas sobre os figos, sobre as figueiras, sobre uma certa imaginário mediterrâneo. E então escolhi o poema e depois acho que vão perceber como é que os dois comunicam. O do Eugênio de Andrade intitula-se A Figueira e é assim. Este poema começa no verão. Os ramos da figueira, a arrasar a terra, convidavam a estender-me à sua sombra. Nela me refugiava como num rio. A mãe ralhava. A sombra da figueira é maligna, dizia. Eu não acreditava. Bem sabia como cintilavam, maduros e abertos, seus frutos aos dentes matinais. Ali esperei por essas coisas reservadas aos sonhos. Uma flauta longínqua tocava numa écloga apenas lida. A poesia roçava-me o corpo desperto até ao osso. Procurava-me com tal evidência que eu sofria por não poder dar-lhe figura. Pernas, braços, olhos, boca. Mas naquele céu verde de agosto apenas me roçava e partia. E há aqui um verso que é: uma flauta longínqua tocava numa écloga apenas lida. E as éclogas iam buscar muitas vezes as imagens e as histórias da mitologia, e no livro, no poema de Jorge de Sena, que está logo a seguir, vão reconhecer, é um pastor que está debaixo de uma árvore a tocar a flauta. Portanto, há aqui como que, obviamente que o Eugênio de Andrade não escreveu este poema a pensar no do Jorge de Sena, nem o contrário, mas há assim uma afinidade letivas entre os poemas, que quando eu os escolhi de repente, não, estes têm que ficar um ao pé do outro, tal como há outros casos em que está um poema do pai ao pé do poema do filho, no caso do Luís Cabral, pai e filho, ou o Gastão Proust ao pé da Fiamma Paz de Brandão, eles foram casados, portanto, e embora sejam poéticas muito diferentes, há evidentemente qualquer coisa que os une. Já agora, não é muito longo, leio também o do Jorge de Sena, portanto, que está ligado com este. Ganímedes. Os pensamentos pastam na verdura, balindo mansamente em torno dele. E o rio corre sussurrante em pedras que as sombras do arvoredo fazem negras. Numa árvore se encosta o torso magro que os cotovelos finca nos erguidos dos joelhos, enquanto as finas ancas pousam na verdura e de uma sombra entre elas pende uma brancura. Delicados e firmes, os lábios se contraem na terça flauta em que os seus dedos dançam, ao mesmo tempo, segurando-as leves. Quase é silêncio a curta melodia. Do fundo e vítreo azul que imobiliza o campo e o arvoredo, um ponto negro vem crescendo em asas, garras, bico adunco, entreaberto à frente de sanguíneos olhos. E adeja no alto, imensa e monstruosa, uma ave gigantesca. Os pensamentos sentem-na, que os faz fugir, dispersos, assustados. A melodia se suspende. O pastor olha. Numa surpresa, vê que as asas se desabam sobre ele, escurecendo e recobrindo tudo. Quando abre os olhos, elas voam vastas entre ele e o azul, e as garras pela cinta o cingem. Lá embaixo, o rio brilha entre o arvoredo, e pontos brancos vagos são o seu rebanho. O bico iante à sua boca chega, numa doçura a adormentá-lo inteiro. E a negridão se acende pouco a pouco, de um resplendor de carne que é o do céu em volta, e que o rodeia e rasga de um calor ardente, em que seu corpo avança como um róseo d'água. Mas quem avança em quem? O Deus se entrega, ou é quem viola e come o corpo arrebatado? Quem é o Senhor de quem? Ou sempre, ou mutuamente? Ou cada um se humilha à sujeição do outro? E mais, sem que o soubesse, aquele humano estava já destinado às garras longamente curvas? Ou por acaso foi que o Deus se apaixonou? E essa paixão durou? E que destino teve o rebanho dispersado em susto?
E a flauta, que entre a verdura mal se vê, perdida. E o corpo do pastor, que pensa agora. Só isto, o decisivo, não sabemos. José Mário, o século XX foi de facto um século de poesia singular. Seria possível fazer algo destes géneros sem melhores poemas portugueses não sei, do século XIX, por exemplo? Seria? De certeza, sim, exatamente. Embora eu acho que este foi um século de ouro da poesia portuguesa, sem dúvida. Houve também um século de ouro no século XVII, no século XVII. No século XIX, eu acho que eu acho que há mais diversidade, muito mais diversidade no século XX do que no século XIX. No século XIX tivemos o romantismo, tivemos períodos e estéticas muito marcadas, mesmo no final do século XIX, o decadentismo, etc. E escolas estéticas muito tão marcadas que dificilmente houve um ou outro, o António Nobre, por exemplo, ou o Cesário Verde, que fugiram a esses partilhos. Mas é menos interessante, ou seria menos interessante para mim do que o século XX. O século XX teve uma riqueza. Há aqui poemas, eu também tentei manter essa diversidade. Há aqui poemas modernistas, poemas da presença, poemas surrealistas, neorrealistas, experimentalistas. Temos de tudo. Até a partir dos anos 80, 90, os poemas já sem movimento ou sem escola. Mais de autores. Mas também temos a escola, entre aspas, do Manuel de Freitas, dos poetas sem qualidades. Portanto, estão aqui, creio eu, representadas os principais movimentos e tendências estéticas do século XX. E, de facto, é uma diversidade extraordinária. E não só estética, como também de registro. Ou seja, há muitos poemas, a maior parte dos poemas são melancólicos, porque é a nossa tendência portuguesa mais forte, mas também há poemas humorísticos, poemas irónicos, poemas sarcásticos, há poemas mal comportados, poemas eróticos, poemas políticos. Eu tentei abarcar praticamente, e até incluí alguns poetas que não serão tão do meu agrado pessoal, mas que eu acho que são importantes historicamente, como por exemplo a professora Bela Espanca, que não é uma poética que a mim me diga muito, mas que eu acho que fazia sentido num livro como este. Eu tentei que fosse uma espécie de caleidoscópio que representasse a complexidade enorme e fascinante da poesia do século XX. Não sei se há alguma pergunta. Podem ir fazendo e depois continuamos a ler. Ou alguma leitura, não sei se fartarem. Se fazer alguma leitura, por favor. Não hesitem. José Mário, então, aqui um pouco inspirada pelo teu texto que li há pouco no Expresso, na revista do Expresso, sobre a obra do Mário Cesarini, se não te importares, gostava de fazer aqui a leitura do poema, que é um poeta de quem gostas. E que tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Conheceste pessoalmente Mário Cesarini? Sim, para entrevistar, a propósito. Foi na preparação para um documentário que acabou por não se fazer. Todos os documentários têm uma fase de entrevistas prévias e eu cheguei a visitá-lo também na casa em Lisboa, mas isto foi uma sessão mais curta, mas passei um dia inteiro com ele, ele tinha uma casa na Costa da Caparica, onde estava com a sua irmã, já não lembro como se chamava, Jorgette, Lisette, uma coisa assim. E foi muito engraçado porque cheguei e a primeira coisa que mal entrei foi a irmã: "Oh Mário, chega aqui, preciso de ajuda." E ele já estava muito velhinho, era preciso levantar um móvel para pôr um calço. E então, "Oh rapaz, chega aqui." Entrei lá, comecei logo a mudar a mobília de sítio. E foi de facto ele era verdadeiramente um poeta. Um poeta não só na escrita, mas na vida, na atitude perante tudo. E de uma liberdade espantosa. E não só a memória dele. Ele contou histórias, mas a própria presença dele tinha aquela força magnética de que falavam os surrealistas, não é? E aquela ânsia da beleza convulsiva da vida, de, no fundo, encarar a vida sempre como se fosse o último dia, como se tivéssemos que tirar o máximo partido de tudo e da beleza improvável das coisas. E tive a sorte de ainda
a tempo de bastante decisão. Então, vou ler o poema You Are Welcome to Elsinore, um poema de Mário Cesarini, que foi publicado pela primeira vez em 1957, no livro Pena Capital, uma edição na altura da Contraponto. Entre nós e as palavras já metal fundente. Entre nós e as palavras já hélices que andam e podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras já perfis ardentes. Espaços cheios de gente de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, e escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos, há palavras de homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Elsinore. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem legíveis à boca. Palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever. Por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar, e os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul onde oxidados morrem, palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmo, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os empardados, e entre nós e as palavras, o nosso dever falar. Então agora aqui uma curiosidade minha. Tal como o do Gonçalo, isso também é uma ética, não é? Não é uma estética, é uma ética. Mário Cesarini, que outros poetas conheceste que nos possas muitos, claro. Menos do que eu gostaria, mas alguns, até por dever profissional, como jornalista, tive a oportunidade de entrevistar alguns destes, deixa-me ver, o António Ramos Rosa, o Eugênio de Andrade cheguei a conhecer, mas não chegámos propriamente a falar. Conheci a Fiamma Acepaes Brandão, que era uma mulher absolutamente extraordinária, de uma maneira muito diferente do Mário. O Mário era um feixe de energia, era uma espécie de revolta humana. A Fiamma era de uma delicadeza, de uma serenidade e de uma gentileza e generosidade extraordinária. Eu, por acaso, até conheci numa circunstância curiosa, que foi num programa de televisão que eu fiz no final dos anos 90, chamado Portugalmente. É um programa muito livre, em que podíamos fazer basicamente o que quiséssemos, coisa que hoje em televisão é muito mais difícil. E tínhamos meia hora e podíamos fazer, e fizemos, muitos programas conceptuais. E de uma das vezes o tema era Portugal, País de Poetas, e convidámos para o mesmo programa e filmámos em estúdio depoimentos dela, da Adília Lopes, que é outra poeta que também tive a sorte de conhecer, e ela deslocou-se, já estava bastante doente, mas deslocou-se ao estúdio para ler um poema seu e falar um bocadinho sobre a poesia dela, e estava visivelmente cansada, e eu até pensei, pronto, só lhe vou pedir para ler o poema e nada mais, não a vou forçar a estar aqui mais tempo, e ela fez questão, tinha que quase que ser amparada, mas ela ficou ali o tempo todo e disponibilizou-se e falou, e foi... Era uma mulher mesmo extraordinária. A Sofia Obreira, também conversei uma vez com ela, mas não foi entrevista, infelizmente não cheguei a entrevistá-la, mas, por exemplo, alguns que também estão vivos, também. Por exemplo, o Pedro Taman, que é um eu também traduzo, e para quem traduz, o Pedro Taman é obviamente uma referência importantíssima, e eu também conheci-o num encontro de tradutores de poesia, e foi uma lição impressionante, lição também de poesia, porque estávamos a traduzir um autor espanhol para português, e é muito difícil traduzir poesia, conseguir que a melodia passe de uma língua para a outra, que a prosódia se mantenha.
e andávamos, era uma tarde inteira para traduzir um poema, e andávamos, como é que havemos de manter a rima, não sei o quê, e cada um, estávamos 5 ou 6 pessoas à volta, e estava o Pedro Tamer, e combinámos que cada um escrevia, e depois no fim reunimos. E ele, ao fim de 1 minuto, já estava a olhar para outra coisa, e nós, ao fim de meia hora, e as soluções dele, que ele encontrava no minuto, eram sempre melhores que as nossas, e tinha uma facilidade linguística absolutamente incrível. E depois é um senhor muito bem disposto, muito irónico, muito inteligente. Também conheci o Vasco Graça Moura, depois dos que estão ainda vivos, a Maria Teresa Horta, o Alberto Pimenta, que é um homem extraordinário. Esse tive a oportunidade de fazer uma entrevista muito longa para o DNA, para o suplemento, que era dirigido pelo Pedro Duarte, que infelizmente morreu agora há poucos dias, e que foi uma das entrevistas que mais prazer me deu fazer no ato da conversa e depois transcrever, porque ao contrário, a transcrição das entrevistas costuma ser um trabalho tormentoso, porque é muito duro, temos que voltar para trás, e às vezes as pessoas, quando falam, perdem-se a meio de uma frase, do raciocínio, e depois uma pessoa tem que colar e encontrar, aquilo aqui retomou, às vezes não retoma, e é complicadíssimo. No caso do Alberto Pimenta, cada frase saía como se fosse escrito, e foi também extraordinário. E depois há da nova geração, também conheço, felizmente, vários, o Miguel Manso, o Miguel Cardoso, o Inês Dias, o José Clementino Mendonça, mas isso, e o facto de eu conhecer alguns dos poetas pessoalmente, e em alguns casos até ter relações de amizade, não interferiu minimamente no processo. Quer dizer, houve alguns de quem eu gosto muito, mas que acabaram por ficar de fora, também por causa daquela questão de cada parte, de o livro funcionar como, ou da antologia funcionar como um livro de poemas. E isso, a dada altura, para mim foi muito importante. E houve alguns poetas que, se eu fizesse só por ordem cronológica ou por ordem alfabética, se calhar estariam, e que eu decidi tirar e pôr outros porque encaixavam melhor nesta narrativa, digamos. Não sei se alguém tem já alguma pergunta. Perguntas? Se não tiverem a primeira, façam já a segunda, porque assim já saltamos logo a primeira. Eu posso fazer uma pergunta muito simples, acerca do universo da poesia em Portugal. Quando sai uma antologia ou quando é anunciado um prémio literário, porque é que há sempre tanta controvérsia? Porque é que os diferentes autores, poetas, de facto têm um ódio de estimação que alimentam, não é? E que no fundo parece ser quase uma imagem de marca que alguns deles querem preconizar de forma muito a sério. Eu não sei porquê. É uma situação que a mim às vezes me constrange e fico um bocadinho triste se somos tão poucos. E se todos temos consciência de que deveria haver mais pessoas a ler poesia e a descobrir a poesia. Porquê tantas guerras? Mas eu acho que é justamente por sermos poucos e por ser um meio tão pequeno. Criam-se pequenos guetos, pequenas capelas e que são 3 ou 4 que se encontram se calhar à noite no mesmo bar a ver copos, a dizer mal dos outros que estão num bar a 200 metros. E no fundo, se calhar eles não há nenhuma razão, não há assim clivagens tão grandes que justifiquem esses ódios. Mas acho que é às vezes uma necessidade de afirmação pela recusa do outro. Mas às vezes é quase assustador, como eu dizia, as pessoas antes ainda de pegarem no livro, e eu acredito que este livro tem defeitos, há muitos, como quase todos os livros têm, e tem muitos pontos por onde pegar e críticas que se podem fazer e que são legítimas. Mas arrasar ou recusar o livro, como já ouvi pessoas dizer, eu não, por causa do título, sem tentar perceber em que contexto qual é o conteúdo e inclusivamente até a explicação que a própria introdução dá para o título, é recusa à partida. Muitas vezes tem a ver com isso, ou com achar que o autor X está e não devia estar, e o Y, que eles acham que devia estar, não está. Mas até isso, que é legítimo,
acho que só podem fazer isso se pegarem no livro e o lerem. E então aí têm toda a legitimidade de criticar porque é que este não estão, quantos estão mesmo, porque não têm, para mim não têm valor. E aí entramos a ver a questão de isto é uma coisa absolutamente subjetiva e por isso falível, e eu também o digo logo na introdução, que isto é a minha visão, foi o que eu fiz, mas outra pessoa com igual legitimidade faria uma coisa completamente diferente. Sendo que eu também não me arrogo em momento nenhum qualquer tipo de autoridade, nem académica, porque eu tenho formação científica até. A única que posso defender é o facto de ser um grande leitor há muitos anos. Eu leio muita poesia há muitos anos. Mas tal como muitas outras pessoas leem muita poesia há muitos anos. Agora, também não quero, como não tenho essa autoridade, também não estou a dizer que isto é isto e mais nada. Aliás, já houve algumas pessoas que me perguntaram, por alguns autores que estão ausentes, então isto, será que o cânon está a mudar? Não sou eu que faço o cânon, quando muitos se eu fizer esta antologia e mais 3 ou 4 pessoas fizerem outras antologias em que esses autores eventualmente comecem a desaparecer, há uma tendência, e se calhar se fizer o cânon daqui a 50 anos, esses autores, estou a falar para não ser tipo aquele ex-treinador que dizia sempre, vocês sabem do que é que eu estou a falar do José Régio, por exemplo. Eu não escolhi o José Régio, é uma opção. Eu acho que, e fui, mas fiz o que eu achei que era o mínimo, que era a honestidade de reler o José Régio. Não escolhi sem o reler. Eu fui reler e fui até a pensar, pelo menos um poema, e de encontrar que possa caber na antologia. E não encontrei. Não consegui encontrar. Eventualmente o problema pode ser meu, ou pode ser do Régio. Então foi o Régio que envelheceu mal. E pelo que eu tenho percebido, não sou o único. Mas, por exemplo, do Miguel Torga está. Eu acho que o Miguel Torga sobreviveu e sobrevive, à passagem do tempo, muito melhor do que o José Régio. E as escolhas que são, isto é a escolha, como eu digo, feita em outubro de 2017. Eu próprio, daqui a 10 anos ou 20, farei uma escolha completamente diferente. Mas neste momento eu acho que já não faz sentido ter o José Régio numa escolha dos melhores poemas, enquanto o Torga, por exemplo, ainda faz todo o sentido. E uma antologia também exige do antologiador, por um lado, a honestidade intelectual, que é, se eu excluo o Régio, pelo menos tenho que lhe dar o benefício da dúvida, que é relê-lo, e eu reli, mas também é feita de escolhas. Se não fizermos escolhas, estamos só a replicar o que os outros já fizeram, não é? E nesse sentido, acho que o antologiador também tem que ter coragem de fazer as suas escolhas. Pronto, eu preferia apostar em 15 ou 20 autores novos que nunca tinham sido antologiados e que eu acho que merecem e que se calhar daqui a 10 ou 20 anos já publicaram mais livros e que se calhar até terão outros poemas que poderão ser antologiados. Mas pronto, é uma questão de escolha. Eu gostei muito, sobretudo, do processo, da tal montagem, da montagem da exposição, se quisermos assim, de ter os poemas em bruto e procurar as tais ligações entre eles. Porque acho que isso também em si é um ato poético, porque senão eu também, para que estar aqui o meu nome? Porque senão não havia nada de meu na antologia. Mais perguntas para o Janeiro? João? Boa tarde. Falou já aqui da questão da tradução. Uma questão que eu penso muitas vezes, principalmente na poesia, onde cada palavra parece que tem que ser aquela palavra. Se um tradutor de poesia, na sua opinião, tem que ser obrigatoriamente também um poeta, se é possível fazê-lo sem ser. E, por outro lado, se a obra traduzida não perde sempre alguma coisa, ou para não dizer bastante, face à obra original. Perde-se. A famosa frase do Lost in Translation, não é? A poesia é o que se perde na tradução. Acho que é do Robert Frost. E, de facto, ou seja, o que há de poético no original é aquilo que justamente é impossível reproduzir. E, portanto, o que a tradução é uma espécie de esqueleto do poema original. Agora, há formas e formas. Eu acho que a tradução é sempre uma traição, mas há traições que podem ser elas próprias poéticas, ou seja, e aí
acho que há duas correntes principais. Uma é tentar, apesar de tudo, ficar o mais próximo possível do original, respeitar a lógica, a música do original, ou então reinventar. Que era o que, por exemplo, fazia a Maria Gabriela Lençol quando traduzia o Rambo. Ela chamava-lhe traduções que são versões, que não têm rigorosamente nada a ver com o original. Ou melhor, tem, porque no fundo são textos que ela criou a partir do poema original. Não é, se formos cotejar, não corresponde, mas há qualquer coisa, há uma energia que ela transformou noutra coisa, noutro texto. É uma versão, é uma recriação. Eu não me arrisco a fazer isso. Eu tive, antes desta, tive uma outra experiência muito forte, que foi justamente tradução, traduzir para português um livro do Jacques Roubaud, que se intitula Qualquer Coisa Negro. Logo o título, eu e os títulos, o título era logo muito problemático, porque em francês, quelque chose noir, mas não tem o E no fim. Portanto, noir feminino é com E, masculino é sem E. E ele é qualquer coisa negro, chose é feminino, mas ele depois põe o adjetivo noir masculino. Mas foneticamente é igual, quelque chose noir não é estranho ao ouvir. Qualquer coisa negro é muito estranho em português. Eu escrevi e disse, expliquei a situação, ainda por cima é o título, isto, para os ouvidos portugueses, isto vai soar muito, muito, muito estranho. É mesmo uma violência, e ele, mas tem que ser. É essa a ideia. É essa a ideia. E, portanto, mas neste caso eu tive a sorte do autor ainda estar vivo e poder dialogar com ele. Mas foi um trabalho dificílimo, porque justamente é um autor muito difícil, que escreve em registros muito diferentes, e é um livro de luto, portanto, um livro de dor absoluta, de perda da mulher amada, portanto, de uma grande densidade emocional, sendo que não tem nada de sentimental. É um livro de uma contenção e às vezes quase uma secura, mas que nós sentimos que por trás está uma dor extrema, e conseguir dar mesmo esse efeito de contenção foi complicadíssimo, foi muito difícil, mas eu não sei responder se é mesmo preciso ser poeta para traduzir poesia, mas eu acho que ajuda muito. Ou seja, alguém que já lutou com as palavras, com a música, com a prosódia, à partida eu acho que tem uma sensibilidade maior. Eu digo isto porque já li traduções de não poetas que justamente pecavam por isso, ou seja, gramaticalmente, linguisticamente estavam corretas, mas depois, lido em português, aquilo não é poesia, era como se fosse uma espécie de prosa partida. E já me aconteceu ler isso até com poetas de línguas que eu não domino, como o Paul Celan, por exemplo, que escreve em alemão, poeta romeno, mas que escreve em alemão, e eu tive que ir ler em francês ou em inglês, porque aquilo não fazia sentido. Sim, era uma coisa estranhíssima. E, no entanto, disseram que linguisticamente estava correta a tradução, só que cá está, perdeu-se completamente a poesia. Eu acho que os poetas, se for um poeta a traduzir, terá um bocadinho mais, se calhar, de sensibilidade para tentar captar o que é possível ainda de manter de poesia na língua de chegada. Ainda na sequência da pergunta do João e da tua resposta, nas traduções e versões de poesia, uma coisa que, por exemplo, o Vasco Corrado também faz, isso também é uma questão de honestidade, assumir logo como uma tradução, mas uma versão também, não é? Uma questão de honestidade. Sim. Para com... E acho que também depende do poeta, ou seja, há poetas que são mais fáceis de traduzir, no sentido, eu pensava, por exemplo, num poeta como o americano Billy Collins, que tem uma linguagem, são poemas magníficos, mas são uma linguagem quase coloquial do dia-a-dia, e, portanto, se fizermos uma tradução quase à letra, o poema funciona, e funciona da mesma maneira, e a estética daquele autor parte do facto da sua linguagem ser o mais simples e acessível possível. Aliás, é um poeta que é lido por milhões de pessoas nos Estados Unidos, não é? É um poeta
entre aspas, fácil de ler, embora depois, quando vamos ler os poemas, percebemos que há, por trás dessa simplicidade, há ali coisas muito profundas. Esse poeta, por exemplo, é muito fácil, e é fácil manter uma tradução quase à letra. Há outros, e o Paul Celan provavelmente será um deles, que é tão difícil que aquilo faça sentido fora da língua original, que se calhar às vezes respeitamos mais se o reinventarmos do que se estivermos a traduzir à letra. Por exemplo, no caso do Paul Celan havia aquelas palavras compostas alemãs que juntam 3 ou 4 ideias, e se nós traduzirmos aquilo à letra fica uma coisa muito estranha, muito árida, muito sem poesia. Mas vai ser mais bom, e claro que estas escolhas que eu estou a fazer são também, evidentemente, muito subjetivas, por sei que Gonçalo Tavares, agora vai chegar, mas bom. Também encontras os teus poetas, não é? Vais à procura dos teus poetas. Então, faz cato. Existe aqui um símbolo mais antigo, das mãos pousadas sobre as pernas, voltadas para dentro. Prestes a erguer um corpo que foi de irame farpado e agora sim pele levado pela flor de um estremecimento. O fulgor da manhã recortado no vidro solitário da casa, o bafo do lume a desaguar diante dos olhos, as pedras que lá fora se espreguiçam, alongando o caminho. Tudo se imiscui neste gesto, como se a existência fosse afinal um colégio de singularidades e a natureza precária do tempo carecesse por vezes de ser enfrentada sem o ónus da vitória. Bom, e aqui este poema do Vasco Cato, onde está? Está na Poesia Reunida. Na Poesia Reunida, ok, muito bem. Pegando há bocado na tua deixa da simplicidade, António Reis, tens aqui um poema também de António Reis. Foi reeditado agora recentemente, penso que foi este ano, pela Tinta da China, dos poemas cotidianos. Eu confesso que não conhecia o António Reis e fiquei absolutamente rendida à poesia dele, à simplicidade. E muitas coisas são coisas do dia-a-dia, coisas do cotidiano, mas são simples, claro, mas não é muito profundas. António Reis é também um dos teus poetas. Não, e foi uma descoberta. Eu conheci o António Reis como cineasta e o cinema dele é também uma forma de poesia, se pensarmos bem, Rosa de Areia, Trás-os-Montes, por exemplo, mas não conhecia a poesia porque esgotou o salvo erro há 50 anos e nunca mais tinha sido reeditado. De vez em quando aparece nos alfarrabistas, mas é muito difícil. E eu nunca tinha lido. Aliás, é dos poucos poetas que eu não conhecia antes de trabalhar a antologia. Na realidade, conheci-o pouco antes de começar a antologia, porque coincidiu com o início do trabalho na antologia, coincidiu com o lançamento do livro pela Tinta da China. Mas cá está, eu estava a começar e de repente pareceu-me evidente que este autor tinha que entrar. E o poema, acho que é um bom exemplo dessa leveza estranha que ele consegue criar a partir de uma cena cotidiana. Queres ler? Lês outro? Houve mais, por exemplo, Isabel de Sá, uma poeta que eu não conhecia e que fui ler, de repente tinha 5, 6, 7 poemas que podiam perfeitamente entrar. Quase no fim, não é? Sim, acho que sim, 73. Não tem título. Bate coração no peito que te guarda, lâmpada suspensa, fruto com cadência, estrela em rotação pelos telhados. Bate coração até as sombras se alongarem pelos braços. Sim, alguma pergunta mais, João? Falava-se de tradução e também a propósito do José Régio. Há, se calhar, no princípio do século, poemas que, sendo em português, são de outro mundo, não é? São coisas que já não, parece que não fazem sentido, são, até por causa da tal compartimentação em escolas, etc.,
que não parecem vivos. É realmente a diferença entre a liberdade da linguagem contemporânea e aquela rigidez da linguagem antiga. É mais difícil, se calhar, escolher poemas dessa altura, não é? O que é que ressoa ainda, o que é que tem a ver connosco. Foi muito difícil pegar nesse tipo de autores. É curioso perguntar isso porque houve autores que eu achava claramente fariam parte, como o Teixeira de Pascoais ou mesmo como o Camilo Peçanha, e eu pensei, vai ser fácil. E de facto tem razão, que é, como estavam muito codificados, como havia regras, fosse de rimas, fosse de estruturas poéticas muito codificadas e tematicamente também muito marcadas pelo decadentismo, pelo simbolismo, etc., tornava-se depois muito difícil encontrar poemas que pudessem coabitar com os outros que vieram depois e que são muito mais livres. Por exemplo, no caso do Teixeira de Pascoais, eu li muito e os poemas em si eu gostava muito deles, mas foi difícil encontrar um que eu achasse que pudesse coabitar com os outros, dentro da parte que eu lhe reservei. No caso do Camilo Peçanha foi um bocadinho diferente, porque o Camilo Peçanha eu acho que é um autor absolutamente extraordinário também nesse sentido de que, sendo marcado muito pela época em que viveu e até pelas condicionantes da sua vida, o facto de ter vivido no Oriente, etc., há qualquer coisa de intemporal, verdadeiramente intemporal na escrita dele. E, por exemplo, é logo o primeiro poema da antologia, é o poema do Camilo Peçanha, justamente porque é um que começa com dois versos que, de certa maneira, eu também achei que simbolizam o que é a antologia. Porque a antologia é um olhar, é o meu olhar sobre a poesia portuguesa do século XX. E os primeiros dois versos da antologia e do poema dele dizem assim: imagens que passais pela retina dos meus olhos, porque não vos fixais. Portanto, as imagens não se fixam. Por muito que nós queiremos fixar as imagens, a realidade é fugidia. A própria beleza é fugidia. E é um bocadinho isso que atravessa os poemas todos do livro. E esta capacidade, estes dois versos, eu acho que foram escritos em 1920, mas podiam ter sido escritos agora. E há uma força, claro que depois há uma espécie de sobrecarga de imagens na escrita do Camilo Peçanha, que hoje para nós é um bocadinho estranha, talvez seja excessiva, mas que eu acho que tem uma força espantosa. No caso do Camilo Peçanha, este poema, eu pensei logo, não só o quero, como o quero abrir. E curiosamente será dos poemas mais antigos também de todos os que foram escolhidos. Mas podia ter começado por um poema escrito em 2017. Portanto, aqui nós saltamos, e foi outra ideia que eu tentei, foi que, eu digo isso também nas notas, eu retirei os poemas das suas circunstâncias, ou seja, não faço referência nem à obra de onde provém, quer dizer, no fim está tudo listado, quem quiser pode perceber de onde é que os poemas vieram, mas enquanto está a ler, eu não quero que a pessoa saiba quem foi a Sofia, quer dizer, eu presumo que as pessoas saibam quem foi a Sofia, mas isto até pode ser lido por alguém que não sabe quem é a Sofia, que não sabe quem é o Fernando Pessoa. Para não estar a pré-condicionar a leitura. Exatamente, e portanto lê em pé de igualdade com o poema do Vasco Gato, ou do Miguel Manso. E é como se os poemas fossem arrancados à sua contingência e se transformassem apenas em objetos verbais, pelo que são, e valessem pelo que são. Este poema é um objeto verbal que está aqui, em diálogo e às vezes em confronto com outros objetos verbais. E nesse sentido, é quase que uma antologia que ignora o tempo. E quis que são os 100 anos, é como se o século não existisse. É como se todos pudessem ter sido escritos ao mesmo tempo. E pudessem ser lidos ao mesmo tempo. Claro que isto é um artifício, mas, de certa maneira, até na sua artificialidade, é uma tentativa de que o leitor também tenha um olhar crítico. E leia e perceba,
calma lá, mas isto não me diz nada. Porquê é que este poema não me diz nada? Espera, foi escrito em 1920, se calhar foi escrito há muito tempo. Este está-me a dizer muito. Porquê? Porque foi escrito há 5 anos, tem uma linguagem mais coloquial, mais contemporânea. E seja também seja os próprios poemas a iniciar a conversa com o leitor. E não ser o leitor não ter tudo explicadinho à partida. Gostava de colocar uma questão que na estávamos a discutir um pouco isso também e já mencionou algumas coisas que disse e agora também para as perguntas do João, acho que se um pouco. A linguagem da poesia tem mudado muito. Eu não queria usar uma expressão que me serviu muito para a conversa que estávamos a ter há pouco, que eu acho que não era a sua intenção para fazer essa ponte, mas eu fiz, que foi a prosa partida. Ou seja, às vezes há coisas que eu leio em poemas contemporâneos que me parecem simplesmente prosa partida, que não quer dizer que não sejam coisas que me toquem ou que me façam sentido, mas que eu não entendo como poesia. E acho interessante, eu dei o exemplo da Adília Lopes, a Matilde Campilho também me soa um pouco assim, embora eu acho que a Matilde seja um pouco mais musical, talvez. Sim, mais lírica. Sim, mas ainda assim é uma linguagem muito, para mim parece muito prosa, pronto. E não sei muito bem porque é que hoje, onde é que vai esta história da poesia que vai sendo cada vez menos de brincar com as palavras ou com a musicalidade e que acaba por ser mais, talvez seja mais conteúdo, mas menos luminoso, não sei. O que eu acho que aconteceu e tem a ver com uma polémica muito grande que houve, das últimas polémicas que houve poéticas em Portugal, foi no início deste século, 2003, 2004, violenta, na altura em que ainda havia espaço nos jornais para haver polémicas semanais, com textos e respostas e contra-respostas, foi entre, na altura, uns defendiam o Sublime, que era uma série de poetas que publicavam nas quase edições, que entretanto já faliu essa editora, e os poetas sem qualidades, porque o Manuel de Freitas publicou uma espécie de manifesto em 2001 ou 2002, que se intitulava Os Poetas Sem Qualidade, e a partir desse texto e na editora dele, na Averno, começaram a publicar uma série de poetas, o José Gomes Miranda, o Carlos Bessa, o José Miguel Silva, uma série de poetas que eram dessa linha, que era uma linha que abdicava conscientemente e ostensivamente da ideia de sublime. Ou seja, enquanto os outros, um bocadinho na linha ainda, alguns eram quase epígonos do Herbert Welder, tentativa, qualquer coisa de cósmico, de criar uma beleza pelas palavras e tentar alcançar uma ideia de sublime, qualquer coisa que nos transcende e que nos eleva. Estes, pelo contrário, criam uma poesia consciente que a poesia não serve para nada, não muda a vida das pessoas, não muda nada e que, portanto, é a poesia que fala sobre a ida ao supermercado, sobre a multa da EML, sobre o preço das batatas, sobre a televisão, sobre o desemprego, sobre sair atrasado, chegar atrasado ao trabalho, etc. E, portanto, presos à realidade. E, nesse sentido, é quase prosa. Sendo que é uma poesia arriscada, porque muitas vezes o que acontece é temos um texto, um verso, a falar de uma coisa absolutamente banal, do cotidiano, mas depois há um verso, ou há uma palavra, ou há uma ideia que assente de repente o texto e o transforma em poesia. Mas é arriscado porque também pode ser só prosa partida, não é? Pode ser só tão próximo da realidade que se torna apenas um texto banal. E essa fronteira, às vezes, houve poetas que conseguiram estar ali no fio da navalha e chegar lá e outros perderam-se um bocadinho. Mas, portanto, houve esta oposição muito clara. E o que eu acho que aconteceu é o que o Manuel de Freitas defendia nesse ensaio dos poetas sem qualidades. Ele defendia uma poesia sem aura, ou seja, até ao romantismo, a Baudelaire, a questão da aura, ou seja, o poeta, através das palavras, cria uma aura. Por exemplo,
um poema sobre este copo, dá-lhe uma aura, ou seja, ele transforma-se em poesia pelas palavras que o descrevem. E ele dizia que no século XXI já não é possível, já passámos os modernismos, os pós-modernismos, as correntes, as vanguardas, e portanto já estamos para lá disso tudo, já fizemos até o discurso irónico sobre o romantismo e sobre tudo, portanto já estamos numa fase em que a única coisa que podemos fazer não é ter a pretensão de que a poesia pode dar aura a um copo, ou uma ideia, ou um sentimento, é narrar a realidade. E a realidade que normalmente não cabe na poesia. Porque no século XIX ninguém escrevia sobre ir ao supermercado, também não existiam supermercados. Mas mesmo se existissem, o único que fez um bocadinho isso foi o Cesário Verde, não é? Porque os seus poemas sobre Lisboa e os operários e os bicos da luz, de gás, etc. Mas normalmente havia os temas que eram poéticos e depois havia a realidade que não era poética. Era o prosaico. Só o prosaico, o que é da prosa e o que é da poesia. E estes poetas, de certa maneira, quiseram fundir as coisas. Dizer, não faz sentido procurar o poético. O poético não existe, portanto vamos escrever poemas sobre o prosaico. Vamos buscar os temas que normalmente são só da prosa, escrever uma mesa, um gesto, uma conversa e transformar isso da poesia. Como a poesia, no fundo, ele começa por defender a impotência da poesia. Se a poesia não pode fazer nada, então tem que se limitar a olhar para a realidade. Agora, há esta questão de, às vezes torna-se tão prosa, que será que ainda faz sentido se chamar-lhe poesia, não é? Mas também estão aqui alguns desses poetas. Claro que eu procurei exemplo. O exemplo da Adília Lopes, porque ela é uma pessoa que, para mim, tão depressa eu acho maravilhosa, como acho que, sinceramente, não é nada. E eu, na mesma pessoa, eu encontro essas duas coisas. Às vezes no mesmo poema. Sim, possivelmente. Que, pronto, e acho que... Mas não fico sem saber se é porque nos esgotaram-se-nos as palavras, a forma de falar sobre essas coisas, estamos desencantados ou estamos simplesmente superamos essa necessidade do sublime. Mas é curioso que esta questão entre 2002 e 2003, depois houve esta polémica, eu de certa maneira acho que a corrente do Manuel de Freitas de certa maneira triunfou, não é porque a outra editora faliu, não tem a ver com isso, mas porque muitos dos outros também eram quase imitadores ou epígonos de outros poetas, como o Herberto, por exemplo. De certa maneira, e também se esgotaram assim. Agora, esta corrente, e que tem, há livros, o Ulisses Já Não Mora Aqui, do José Miguel Silva, por exemplo, é um livro extraordinário. O Vítor Nogueira é outro, que também está aqui representado. E há livros muitíssimo bons. Agora, a dada altura, por volta de 2010, parecia que era, quem não fosse dali, não era como, pá, que coisa anacrónica, estás a escrever sobre o sublime ou sobre uma coisa muito lírica. Pá, não, temos que ser o mais prosaicos possível. E acho que, entretanto, já começaram a surgir outros poetas, Margarida Valdegato, mesmo o Daniel Jonas, que o Daniel Jonas, por exemplo, recupera o estilo barroco da linguagem, que é uma coisa... Ele também é um tradutor de poesia, também traduz poesia do século XVII e é uma pessoa com uma capacidade de vocabulário espantosa, extraordinária e uma riqueza até vocabular incrível. E, portanto, está a escrever uma poesia que não é nada prosaica, é o contrário de prosaico. É, não direi a busca do sublime pelo sublime, mas é muito poética e até joga com as tradições poéticas e recuperou a forma do soneto, por exemplo, tem vários livros só de sonetos. Portanto, eu acho que agora... Começa outra vez a haver outra... Sim, e começa-se a abrir outra já vez. Já não é uma vergonha ser outra vez. Não, já não é. E agora eu acho que as pessoas já não estão tão presas a isso e há muito mais linguagens diferentes a surgir. A Cláudia R. Sampaio, por exemplo, que também podia perfeitamente estar nesta antologia, que tem uma escrita torrencial, cheia de imagens, cheia de metáforas, que era esta corrente. Uma metáfora era veneno, não é? Não se podia fazer metáforas. A metáfora era ser poético não pode ser. E agora já temos muitos poetas que voltaram. Se calhar são metáforas diferentes, são metáforas que também incluem o nosso tempo e podem-se fazer metáforas com o Facebook e com o Google e com o WhatsApp.
Não quer dizer que não se possa olhar para a realidade e para o tempo contemporâneo, não é? Mas ser poético outra vez. Isso não depende também de, se calhar, das coisas mudarem na relação entre o poeta e o público? Ou seja, no sentido em que antigamente havia um poeta que era uma espécie de iluminado e que dava as suas coisas ao público que admirava. Hoje em dia, um poema sobre o supermercado, feito até por brincadeira, pode tocar brutalmente alguém. Sim, pode, sim. O público, o espectador é muito mais ativo, não é? Aquilo que acaba por ser poesia é aquilo que o espectador, que o leitor acha que é poesia, que sente como poesia, não é? Sim. Já não há assim uma divisão tão grande, e então pode-se ser mais livre e acabar por... Sim, eu acho que há um certo apagamento da figura do poeta, até porque hoje em dia, mesmo quem escreve poesia, raramente se auto-intitula poeta. É um bocadinho piroso, não é? Eu sou poeta. Escreve poesia, publica poesia. E estava a lembrar-me, por exemplo, há um livro do Manuel de Freitas, que é Irene, e o Código Barra, que é um ciclo de poemas na cabeça de uma funcionária de supermercado, das que estão na caixa, a passar os produtos, que é uma coisa que toda a gente... Não há ninguém que leia o livro que não tenha ido ao supermercado, que não sabe o que é a experiência de estar ali a passar, ou imaginar o que é passar o dia todo, os itens que o consumidor vai comprando, e a partir daí ele cria uma linguagem poética. Mas eu acho que eu não sei se concordo muito com o tirar a aura à poesia e ao poema, mas gosto da ideia de tirar a aura ao poeta, ou seja, essa ideia do poeta como figura que está acima de tudo e está lá numa espécie de ou torre de marfim ou nuvem a escrever sobre a realidade, e depois cá em baixo os comuns mortais olham em adoração. Acho que não faz sentido. Poeta pode ser comum e ir ao supermercado. Acho que a poesia pode falar do supermercado, mas convém que seja mais do que prosa partida. Embora encontre um ou dois exemplos de prosa partida muito boa, mas acho que é muito arriscado. É muito difícil. Só mais chega, porque a conversa já vai acontecer, mas a questão, eu acho que esta é uma questão de fundo. É vocês quererem. Esta é uma questão de fundo, não é? Que é aquela questão que se coloca sempre muito nesse tipo de conversas, que é qual é a função da poesia em justaposição com os outros géneros literários. Porque que a poesia, lá está, nesses autores mais, enfim, que usam o lirismo, toca a umas pessoas e não toca a outros, ou até outros acham que é de facto execrável, e os outros que têm um género muito mais concreto, sem esse uso rebuscado das palavras, de facto conquistam outros públicos, não é? E a função da poesia, acho que é uma questão inerente a esta discussão, ou a esta lógica de análise ou de apreciação. Eu não sei qual é a função da poesia. Acho que a poesia Poesia começou por ser dita, não é? Antes de ser escrita, começou por ser dita. E é quase tão velha como a humanidade. Desde que o homem aprendeu a falar, fez duas coisas: poemas e canções. E as canções eram poemas com música, não é? E muito antes de haver ficção e narrativa, como nós entendemos hoje, romance, houve poesia. E a poesia também foi narrativa. E há poesia narrativa. Começou por ser narrativa. Mas porquê que era poético? Porquê que as narrativas eram poéticas? Uma razão muito simples. Rimavam, ou tinham estruturas regulares que facilitavam a memorização. Como não havia livros, não havia escrita, as pessoas tinham que fixar. É muito mais fácil fixar poesia, no sentido de construção com rimas, etc., do que um texto de prosa. Portanto, esteve lá no princípio da humanidade e eu acho que vai estar no fim. Não é uma forma, é um género literário de uma extraordinária resiliência. Ou seja, tivemos as vanguardas do princípio do século XX, o modernismo, o surrealismo, o neorrealismo, o experimentalismo, a poesia visual, a poesia só com pontos e com imagens, a poesia
devora tudo, integra tudo e sobrevive sempre. Podemos ter poesia quase prosa, podemos ter poesia absolutamente incompreensível, que são só palavras. Há aqueles famosos sonetos do Jorge de Sena com palavras inventadas. É só música. Pode ser só música, só som. Mas resistiu a estes ao pós-moderno, resistiu a tudo. E, portanto, adapta-se. E há uns anos seria impensável, por exemplo, Miguel Manso tem vários poemas em que fala do Google e do Twitter e do Facebook, etc. Portanto, e há poemas escritos com o formato, com os 140 caracteres do Twitter. Portanto, a poesia adapta-se, infiltra-se em todo o lado. E isso vai sobreviver. Para que é que serve? Deve servir para alguma coisa. Se sobrevive desde o princípio da humanidade. A verdade é que, numa altura em que temos tantas formas de fruição estética, na televisão, nos telemóveis, nos Netflix, nisto, naquilo, cinema, temos milhares de ecrãs em todo o lado, as pessoas continuam a ler poesia e a procurar poesia e a escrever poesia. Portanto, é porque há coisas que se calhar só a poesia que consegue dizer. Não é? E quando alguns destes poemas que temos lido aqui, ou estes dois primeiros versos do Camilo de Senha, por exemplo, há toda uma quase filosofia sensorial do que é ver, porque ele diz como é que é, ou imagens porque não se fixam. Nós podemos pegar nisto e pensar no que é que nós fixamos ao fim de um dia de computador, de ver milhares de imagens e vídeos e tal. O que é que fica? E, no entanto, ele em 1920, em 2 versos, define isso, não é? Imagens que passais pela retina dos meus olhos porque não vos fixais. E isto aqui é o embrião de uma ideia, de uma construção filosófica, do que quisermos. E, de facto, esta capacidade, o que eu acho que distingue a poesia do resto é a síntese. Eu gosto, por exemplo, muito de uma forma poética que é o haiku, os 3 versos dos japoneses. 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Portanto, em 17 sílabas há uma imagem contrastante e há uma síntese. É o pôr do sol, através das folhas brancas da amendoeira em flor, tenho saudades da minha amada, qualquer coisa. E de repente há 2 imagens muito fortes que se chocam e produzem uma emoção. Em 3 versos, em poucas palavras. Não há nenhuma arte que consiga isso. Eu agora gostaria de dizer uma coisa. Está-se aqui a falar da poesia, da influência da poesia, pode acabar. A gente está-se a esquecer que Portugal é, certeza, um dos países que tem mais poetas populares e, sobretudo, toda a gente gosta de ser poeta e de escrever poesia. Eu diria até que há mais poetas do que leitores de poesia. Eu acho que há muito mais poetas do que leitores de poesia. Sim. Mas e que é transversal no país todo, combinando no Algarve, onde... E em todos os níveis culturais, também temos a poesia popular. Que é transversal da poesia popular. E portanto isso é que é muito curioso. Acho que não, isto é só mais chega em relação a justificar que a poesia não pode acabar, porque, como tu dizes muito bem, é uma necessidade humana de exprimir as coisas de maneira que tem regras, evidente, e que o rimar e tudo foi uma das formas de que as pessoas pudessem fazer os seus poemas e transmitir as suas ideias. Portanto, eu acho que a poesia nunca poderá acabar. Pode ser boa, pode ser má, pode ser assim, assado, mas é uma coisa que é inerente à atividade humana. Não concordo. Não é só mais, quer dizer, não pode realmente acabar, não é? Gostava de disse que a poesia tem sobrevivido, estamos aqui a falar, agora ia começar por dizer o que acabou de ser dito, antes parece que há mais poetas porque a verdade é que há edições de poetas, eu ia dizer conhecidos, Portugal não tem poetas conhecidos para a generalidade pública. Só 2 ou 3. 2 ou 3. E há muitas edições aí com 300, 500 exemplares, e devem ficar muitas livrarias. Isto para dizer que não faltará um David dos Santos à nossa poesia, ou o que é que falta para a poesia poder chegar. Porque ontem tive aí um documentário sobre o António Macedo, o realizador,
Não, morreu. E eles, a dada altura, um deles, uma das pessoas que falou, não lembro quem, dizia que na altura do cinema novo, em Portugal, os realizadores tinham pânico de ter muito público na sala. Era quase uma vergonha. Era quase uma vergonha ter muito. Eles gostavam que os críticos, obviamente, certamente, no filme, mas muito público na sala era uma vergonha. Pô. E será que os poetas não têm um bocado esse medo de cair no. Sim. Tem. do que eu conheço dos poetas, um poeta popular é quase um. É morte do artista. Se vender muito, coitados, a maior parte deles não ganham absolutamente nada. Se há atividade não lucrativa, é escrever poesia. Acho que pior só editar poesia, que ainda é menos lucrativo, porque gastam o dinheiro de. Uma edição custa dinheiro e depois é muito difícil ter lucro, porque os livros geralmente são pequeninos, tendem a ser relativamente baratos. Mas isso é verdade. A única exceção que eu conheço que consegue, porque o que acontece, um bocadinho como na ficção, é se vende muito é porque é fácil, ou porque se tornou fácil, ou porque se tornou acessível. É o caso dos livros dos Santos, chega a uma fórmula comercial e poesia comercial é quase uma impossibilidade, não é? É uma contradição nos termos, não é? E, portanto, ninguém quer propriamente ser muito popular, mas ao mesmo tempo, eu acho que ninguém escreve para o vazio. As pessoas escrevem porque querem ser lidas. A exceção que eu conheço é justamente aquele poeta de que eu falei há pouco, o Billy Collins, que se tornou até poeta, coisa que não existe cá, mas existe na Inglaterra o poeta laureado do Reino Unido, e nos Estados Unidos também há um equivalente, que é o poeta é nomeado pela Biblioteca do Congresso e, portanto, durante X anos tem uma espécie de salário e anda a promover a poesia pelo país e pode escrever à vontade. E é uma espécie de poeta oficial. Ele já foi isso e escreve poesia acessível e que ele é um best-seller. Ele vende, não direi milhões, mas vende dezenas de milhares de livros. Para a poesia é um best-seller. Mas é uma exceção. E ele é reconhecido pela crítica. A crítica adora-o e considera um dos melhores poetas americanos contemporâneos. Mas é a exceção. Em Portugal, a única figura... O Herberto detestava, se há poeta que detestava ter espectadores, no sentido do cinema novo, era o Herberto. Ele vivia no seu mundo e estava-se nas tintas para tudo, recusava os prémios, recusava qualquer mediatismo. Depois, para o fim da vida, a coisa foi menos clara. Mas o culto do Herberto também tem que se lhe diga, ou seja, ele no fim da vida vendeu, de facto, muitos livros, porque não era uma coisa extremamente poética, porque se tornou, para já os livros dele no mercado da Alfarrabista têm valores estratosféricos. Portanto, qualquer livro, a partir do momento que se esgota, se torna valioso. E houve movimentos quase... Ele não deixava reeditar. Portanto, houve quase um lado meio especulativo aí, que não teve propriamente a ver com a poesia. O único caso que eu acho que é uma exceção a isso é o Manuel Alegre, não tanto agora, mas mais nos anos 60, 70, em que de facto as pessoas compravam também, porque é uma poesia política e cantavam também, não é? E, portanto, isso também é muito importante. E alguns dos livros dele foram de facto best-sellers, e agora menos, mas não há de facto. Uma pessoa não se pode dizer que seja também. Mas é uma coisa póstuma, não é? E depois, sobretudo, depois... Alguns têm a sorte de morrer e depois, de repente, toda a gente quer dizer que leu aquele poeta e que... No caso do Pessoa, mas o Pessoa, durante muitos anos, foi quase ignorado. Só no princípio dos anos 80, e sobretudo em 1988, quando foi o centenário, aí, de facto, houve uma explosão, quer de edições, quer de reconhecimento, quer de traduções. Em 82 é publicado o livro do Desassossego, que de repente se torna um fenómeno internacional. E depois há uma redescoberta. Uma identificação. E depois também saíram dezenas de livros, de ensaios sobre ele, e pronto, e aí tornou-se uma figura, uma literatura quase dentro da literatura portuguesa. Isso é uma exceção, também porque faz parte do currículo oficial das escolas, etc. Isso é outra história. Mas de facto, não sei se haveria lugar
poeta best-seller, no sentido, eu percebi o que o João quis dizer, de abrir, se calhar, um campo diferente, de chegar a mais gente. Acho difícil que isso aconteça. Pelo menos das pessoas quererem ter a prateleira, porque acho que há muitas pessoas que compram o Lobo Antunes, Sim. É o Lobo Antunes, não sei se depois leem, se oferecem. Sim, nesse sentido, acho que o Herberto teve um bocadinho disso. As pessoas compravam, mesmo que depois ou não o lessem, ou o lessem. A maior parte dos poemas do Herberto são difíceis, são impenetráveis, alguns são fabulosos, mas não é uma poesia densa e opaca. E as pessoas, se calhar, compravam pelo prazer de dizer: eu tenho o Herberto ao pé do Lobo Antunes. Mas acho difícil da nova geração que surja um poeta assim, desse tipo. O único que seria até um poeta mais pop, digamos assim, era a Adília. Mas a Adília também é um fenómeno muito estranho, que é, ela tem um culto muito maior no Brasil do que cá. No Brasil ela é adorada, quer pelos outros poetas, quer pelos académicos. Ela é estudada nas universidades e é uma influência mesmo grande na poesia que se faz hoje no Brasil. Muito mais do que na poesia em Portugal. Não há ninguém a escrever como a Adília em Portugal. No Brasil há, cá não. Porque ela também, por outro lado, é tão única, é tão diferente, é tão desconcertante. Não faz sentido imitá-la ou seguir o caminho dela. Ela é ela. Mas, por outro lado, também é ao mesmo tempo tão estranha que nunca chegará a milhares de pessoas. Acho que não. Acho que esse poeta é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. O Eugênio de Andrade arriscou-se a ser... Sim, o Eugênio foi, de certa maneira, esse poeta amado, e é um poeta, é quase, não queria dizer isto por oposição, eu gosto muito do Eugênio de Andrade, não estou a falar em termos de qualidade literária, mas por oposição ao Herberto é um poeta fácil de gostar, ou seja, é um poeta que é todo ele musical, todo ele imagens, todo ele é sensorial, é sensual, é muito fácil gostar da poesia do Eugênio, e ele de facto cultivava esse lado apolíneo dele. E tinha uma corte de adoradores no Porto, pessoas que iam lá e o paparicavam e o consideravam e o punham nas nuvens, e ele também gostava de ser posto nas nuvens, mas depois dele não vejo ninguém que assume esse papel assim. E ele chegava a leitores que normalmente não lêem poesia, é verdade, o Eugênio chegava. Nós ficávamos a ver aqui até 2 da manhã. Sim. Eu presumo que esta questão não seja de resposta fácil, mas uma vez já falamos da diversidade de autores, consegue apontar um nome que seja o seu preferido? Dos 100 que estão aqui? Não necessariamente. Não tem que ser português, sequer. Se o preferido não tiver no chão. É estranho, não é? É estranho. Eu não consigo. Não é por estar, por não querer melindrar ninguém. É porque tenho mesmo dificuldades. Porque são tantos poetas extraordinários e gostei mais de uns e depois mais de outros em épocas diferentes da minha vida. Não consigo mesmo. Nem o top 3. Top 3? Talvez. Talvez. Não sei se será um top 3 assim absoluto, mas há 3 que eu gosto muito, que talvez também não são. Eu gosto de poetas que não são como eu, ou como eu enquanto poeta, e portanto me desafiam mais. Gosto muito do Fernando Assis Pacheco, com quem tinha em comum o facto de ser jornalista e de ter uma proximidade também no real. O Carlos de Oliveira é um poeta e também ficcionista, absolutamente espantoso. E o Manuel António Pina, que também era jornalista. E se calhar lia o do Carlos de Oliveira, porque o poema que eu escolhi do Carlos de Oliveira, acho que é a mim o que me atrai mais no Carlos de Oliveira, nesse sentido eu sinto-me próximo dele, é que ele, mais do que escrever, ele reescrevia. Ou seja, ele fazia isso também com os romances, que é extraordinário, porque com a poesia é mais ou menos compreensível.
mas com fazer esse trabalho de escrita permanente em massas textuais tão grandes como os romances é incrível. E ele, até ao fim da vida, nunca deixou de emendar e reescrever. Cada edição dos livros, os poemas pareciam diferentes, porque ele não parava de reescrever. Aliás, Os poemas dele próprio. Aliás, a reunião da poesia dele é ofício poético. Portanto, ofício. Aliás, este poema fala disso, da poesia enquanto trabalho, enquanto ofício. Ele, aliás, diz, depois o trabalho da plaina portuguesa às ondas de madeira artesanais. Portanto, a poesia é uma oficina, é estar ali com a plaina a dar forma à linguagem. E eu dou muita importância a isso, dou muita importância à linguagem, ao trabalho da linguagem, e também, e no caso dele, esse trabalho era levado tão ao extremo que às vezes ele escrevia e depois reescrevia e rasurava tanto que o texto deixava de existir. E, portanto, de certa maneira, autodestruía-se na busca da perfeição. E, portanto, é uma obra relativamente pequena. E eu prefiro muito mais poetas que escrevam pouco, ou melhor, se calhar escreveram muito, mas depois reescreveram tanto, que no final sobra pouco, do que os que escrevem sem pensar e sem olhar para trás. E que às vezes até são bons poetas. Por exemplo, o Nuno Judice, que é um poeta que eu acho que escreveu livros excelentes, mas escreve demais, na minha opinião. Ele escreve e publica tudo o que escreve, quase sem critério e sem rasura. E, portanto, no mesmo livro temos poemas magníficos e poemas perfeitamente dispensáveis. O Carlos Oliveira nunca faria isso. Ele destruía até os poemas extraordinários. Bom, mas eu acho que este soneto, que se chama Soneto Fiel, é uma boa descrição, uma boa arte poética do que foi a escrita dele e do que eu gostaria que fosse a minha. Soneto Fiel. Vocábulos de sílica, aspereza, chuva nas dunas, tojos, animais caçados entre névoas matinais, a beleza que têm se é beleza. O trabalho da plaina portuguesa, as ondas de madeira artesanais, deixando o seu fulgor nos areais, a solidão coalhada sobre a mesa. As sílabas de cedro, de papel, a espuma vegetal, o selo de água, caindo-me nas mãos desde o início. O abajur, o seu luar fiel, insinuando sem amor nem mágoa a noite que cercou o meu ofício. Senhoras e senhores, José Mário Silva, muito obrigada. Muito obrigado. José Mário. Muito obrigado. Obrigada a todos também por terem vindo. Eu penso que o José Mário agora está disponível para assinar os vossos livros. E aqui está a sugestão de leitura de arquivo dos 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos, uma seleção do José Mário Silva, numa edição da Companhia das Letras. Boas leituras. Obrigada.